Você já parou para pensar que conhecer profundamente aquilo que nos cerca, inclusive as fraquezas alheias, pode ser a chave para viver com mais sabedoria e serenidade? No universo dos relacionamentos, entender as nuances e os pontos vulneráveis do outro não é apenas uma vantagem, mas uma verdadeira arte que pode transformar conexões superficiais em laços sólidos e duradouros. Imagine-se navegando pelas complexidades femininas com a clareza e a tranquilidade de um verdadeiro estoico, encarando cada desafio com a consciência de que a verdadeira força está em compreender, não em julgar. É justamente essa jornada de entendimento que vamos explorar hoje, desvendando as 11 maiores fraquezas femininas que todo homem precisa conhecer, não para manipular, mas para se relacionar com autenticidade e equilíbrio. O estoicismo nos ensina que a percepção clara da realidade, livre das paixões descontroladas, é o caminho para a liberdade interior. E, quando falamos de relações, essa percepção se torna ainda mais valiosa. Muitas vezes, o que parece fraqueza revela-se como uma oportunidade para exercitar a paciência, a empatia e o domínio das próprias emoções, qualidades que elevam qualquer homem ao patamar de mestre de si mesmo. Não se trata de apontar falhas para criticar, mas de reconhecer que a vulnerabilidade faz parte da natureza humana, e ao aceitá-la, fortalecemos nossa capacidade de amar e ser amado com profundidade. Ao longo desta conversa, você vai perceber que o entendimento dessas fragilidades femininas não é um manual de controle, mas um mapa para a sabedoria emocional, um convite para crescer, não para dominar. A verdadeira força não está em esconder a própria humanidade, mas em abraçar as imperfeições do outro, construindo assim relações que resistem às tempestades da vida. Se você deseja transformar seu olhar, aprendendo a enxergar além do óbvio e se conectar com a essência feminina de forma genuína, este vídeo é o seu guia. Prepare-se para mergulhar numa reflexão que vai muito além do superficial, onde cada uma dessas fraquezas será revelada sob a luz da razão e da virtude. Vamos juntos descobrir como essa jornada de conhecimento pode aprimorar não só suas relações, mas também a sua própria evolução como homem, inspirado pelos princípios estoicos que resistem ao tempo. Se você está pronto para uma transformação verdadeira, fique comigo até o final, o que vou compartilhar pode mudar a sua maneira de se relacionar para sempre. Porque, no fim das contas, compreender o outro é a maior prova de autocontrole e sabedoria. E é exatamente isso que vamos explorar agora. Está preparado para desvendar esses segredos? Então, vamos começar. Quando falamos em fraquezas, a primeira reação é a de julgamento, um impulso natural, porém, profundamente contrário à serenidade estoica. Marco Aurélio, um dos maiores pensadores da filosofia estoica, nos lembra que não devemos permitir que emoções passageiras obscureçam nossa razão. A verdadeira fraqueza, portanto, não está em reconhecer uma vulnerabilidade no outro, mas em não entender o motivo dela existir. Compreender as fragilidades femininas, antes de tudo, um exercício de empatia e racionalidade, uma prática de aceitação que nos fortalece enquanto homens e seres humanos. Na vida, somos constantemente desafiados a lidar com aquilo que não controlamos, e as relações não fogem à regra. O estoicismo nos ensina que o único domínio que verdadeiramente possuímos é sobre nossa mente e nossas reações. Assim, reconhecer que certas fragilidades são naturais, intrínsecas ao ser humano, permite que nos posicionemos com calma e sabedoria, evitando que paixões e julgamentos precipitados destruam laços preciosos. Cada fraqueza feminina que iremos analisar é uma porta aberta para o autoconhecimento e para o fortalecimento interior. Há uma diferença essencial entre fraqueza e vulnerabilidade. A fraqueza pode ser vista como aquilo que limita ou prejudica, mas a vulnerabilidade, que muitas vezes se manifesta como uma fraqueza, é uma expressão legítima da natureza humana, um convite para exercitarmos a paciência, a compaixão e a resiliência. Como o estoico Sêneca afirma, não é o que acontece conosco, mas como reagimos a isso que define nossa força. Portanto, conhecer essas fraquezas é mais que informação, é preparar-se para reagir com equilíbrio, mantendo a razão como bússola diante das tempestades emocionais. A mulher, com sua complexidade emocional e social, carrega fraquezas que são reflexo não só de sua natureza, mas também das influências culturais e das experiências pessoais. Isso não deve ser motivo de desprezo ou poder, mas de compreensão profunda. Ao encarar essas nuances com o olhar do estoico, você aprende a olhar além da superfície, reconhecendo que, em cada fraqueza, há um aspecto que pode ser compreendido, respeitado e até admirado.
É nesse ponto que o verdadeiro homem encontra sua força, não na dominação, mas na sabedoria de lidar com a imperfeição do outro. É importante também entender que ao conhecermos essas fraquezas, não estamos adquirindo armas para manipular, mas ferramentas para construir pontes. A fraqueza feminina, como qualquer outra, não precisa ser vista como um problema a ser corrigido, mas como uma parte do todo que compõe um relacionamento saudável. A filosofia estoica nos incentiva a cultivar a virtude, que inclui a justiça e a bondade, essenciais para que essa compreensão se transforme em respeito e amor genuíno. Finalmente, essa jornada de descoberta das 11 maiores fraquezas femininas será uma oportunidade para você refletir sobre seus próprios pontos frágeis e suas reações diante deles. O estoicismo nos lembra que a autoconsciência é o primeiro passo para a transformação verdadeira. Ao olhar para o outro com clareza e serenidade, você também se transforma, tornando-se um homem mais forte, mais sábio e mais preparado para as complexidades da vida a dois. A fragilidade emocional feminina muitas vezes é mal interpretada como instabilidade ou fraqueza pura, mas sob a luz do estoicismo, ela pode ser vista como uma oportunidade para exercitar a paciência, uma das virtudes cardeais que guiam o homem sábio. Epicteto nos ensina que não são os eventos que nos perturbam, mas nossas opiniões sobre eles. Compreender que a emoção feminina é um canal de sensibilidade e profundidade é o primeiro passo para não se deixar abalar por reações impulsivas. Dentro de um relacionamento, o homem que domina suas próprias emoções e responde com calma transforma a fragilidade em um espaço seguro para o outro expressar-se. A verdadeira fortaleza está em não reprimir, mas em acolher, oferecendo a estabilidade que muitas vezes o momento emocional exige. É essa postura que cria conexões genuínas e duradouras, evitando a armadilha da insensibilidade que gera distanciamento e sofrimento. O estoicismo não defende a ausência de sentimentos, mas o controle sobre eles. Quando um homem entende a fragilidade emocional feminina como parte natural da experiência humana, ele não se sente ameaçado, mas preparado. A franqueza de suas emoções se torna um espelho para ele refletir sobre sua própria capacidade de manter o equilíbrio, lembrando que o autocontrole é uma força e não uma restrição. Muitos homens falham porque reagem com impaciência ou irritação, esquecendo que o princípio fundamental do estoicismo é o domínio da razão sobre as paixões. Aceitar as emoções femininas, reconhecendo seu valor e significado, permite que o homem se torne uma rocha firme em meio às tempestades sentimentais, onde o amor não se perde, mas se fortalece. Essa aceitação é o que diferencia o homem comum do homem virtuoso. Vale lembrar que a fragilidade emocional não é sinal de fraqueza absoluta, mas uma expressão de humanidade. O estoico busca sempre a harmonia entre razão e emoção, e isso passa pelo respeito às vulnerabilidades do outro. O verdadeiro poder está em se adaptar, compreender e apoiar, não em controlar ou menosprezar. Essa sabedoria transforma o relacionamento em um espaço de crescimento mútuo. Ao cultivar essa paciência, o homem não só ajuda a suavizar as fraquezas femininas, mas também fortalece sua própria alma. Ele pratica a resiliência e a calma diante do imprevisto, traços que o acompanham em todas as áreas da vida. Essa habilidade é o alicerce que sustenta não apenas a relação, mas a jornada pessoal rumo à excelência moral que o estoicismo propõe. A necessidade de validação é uma fraqueza comum a todos os seres humanos, mas muitas vezes se manifesta com intensidade na mulher, fruto de fatores sociais, culturais e psicológicos. Para o homem que deseja compreender verdadeiramente essa dinâmica, é essencial perceber que essa busca por reconhecimento não é um capricho, mas uma expressão natural do desejo humano por pertencimento e valor. O estoicismo nos ensina que a verdadeira segurança vem de dentro, da firmeza da alma que não depende do aplauso externo, e é exatamente essa lição que podemos aplicar para entender e apoiar o outro. Quando um homem encara a busca feminina por validação com julgamento ou impaciência, ele alimenta o ciclo da insegurança e da dependência emocional. Mas ao agir com serenidade e compaixão, lembrando que a aprovação externa é efêmera, ele pode ser o exemplo vivo do autodomínio, inspirando confiança e tranquilidade. Como Epicteto aconselhava, devemos focar no que está ao nosso alcance, neste caso, no próprio comportamento e na forma de acolher o outro, se não nas reações alheias que não controlamos. Essa fraqueza revela o quanto o ser humano é social por natureza, ansiando por conexão e reconhecimento. A sabedoria do estoicismo não rejeita essa necessidade, mas a coloca no lugar certo, como um sentimento que deve ser regulado, não uma necessidade dominante.
O homem que compreende isso evita cair na armadilha de usar a validação como moeda de troca, mantendo o respeito e a autenticidade em primeiro lugar. Além disso, reconhecer essa fragilidade é um convite para cultivar a própria segurança interna. Ao ajudar a mulher a encontrar valor em si mesma, o homem estoico cria uma relação baseada na liberdade e na confiança, não na dependência mútua ou na busca constante por aprovação. Essa postura é transformadora e fortalece ambos, criando um ambiente onde a vulnerabilidade é aceita e o crescimento pessoal é incentivado. Vale destacar que o estoicismo não prega o isolamento emocional, mas sim a harmonia entre razão e sentimento. A validação, quando compreendida e manejada com sabedoria, pode se tornar um combustível para o amor verdadeiro, aquele que não precisa ser constantemente reafirmado, porque está alicerçado na virtude e no respeito mútuo. Essa é a essência da força interior que buscamos desenvolver. Por fim, compreender essa fraqueza feminina como um reflexo da busca universal por reconhecimento é um passo fundamental para construir relações sólidas. O homem que sabe disso não se perde nas tempestades emocionais, mas oferece uma âncora firme e serena, guiando o relacionamento para patamares mais elevados de maturidade e equilíbrio. A rejeição é um temor que paralisa muitos, e entender esse medo é fundamental para quem deseja se relacionar com profundidade. Para a mulher, esse medo pode se manifestar de formas sutis e intensas, influenciando comportamentos e decisões. O estoicismo nos lembra que o medo é um produto da imaginação, uma interpretação do futuro incerto que pode ser domado pela razão e pela preparação mental. Ao reconhecer esse medo sem se deixar dominar por ele, o homem pode agir com mais clareza e oferecer segurança ao relacionamento. A coragem, segundo o estoicismo, não é a ausência do medo, mas a capacidade de enfrentá-lo e agir apesar dele. Entender o medo da rejeição feminino é aceitar que essa fragilidade é parte da jornada de qualquer ser humano. A sabedoria está em não reforçar esse medo com críticas ou abandono, mas em ser um pilar que ampara, um porto seguro que resiste às tempestades da insegurança. Quando o homem aplica a razão para compreender a raiz do medo da rejeição, ele se distancia da reação impulsiva que poderia causar mais dano. Ele passa a agir com empatia, oferecendo um espaço onde o medo pode ser exposto e acolhido, não negado ou ridicularizado. Essa postura não é sinal de fraqueza, mas de força interior que só os verdadeiros estoicos possuem. Além disso, o homem que compreende o estoicismo sabe que a rejeição faz parte da vida e que a verdadeira dor está na resistência a essa realidade. Ao aceitar que nem sempre somos aceitos, ele desenvolve resiliência emocional e ajuda o outro a fazer o mesmo, construindo um relacionamento baseado em aceitação e verdade. Esse entendimento transforma a dinâmica da relação, evitando que o medo da rejeição crie ciclos tóxicos de ansiedade e insegurança. O estoico é aquele que mantém a serenidade diante da incerteza e inspira o outro a fazer o mesmo, criando um ambiente de confiança onde ambos podem crescer sem medo. Por fim, reconhecer e acolher essa fraqueza feminina é mais uma forma de exercer a virtude da justiça e da benevolência, pilares do estoicismo. É o convite para que o homem não fuja do desafio, mas o enfrente com dignidade e amor, elevando a relação a um patamar onde a coragem não é ausência de medo, mas a sua transcendência. A busca por segurança é uma das fraquezas mais profundas que influenciam o comportamento feminino. Essa necessidade vai além do material e toca o emocional, o psicológico, um reflexo da natureza humana que anseia por estabilidade em um mundo incerto. Os estoicos nos ensinam que a única verdadeira segurança está dentro de nós, na fortaleza da mente e no domínio das próprias percepções. Reconhecer essa fraqueza é o primeiro passo para entender como o homem pode ser um refúgio sólido em meio à instabilidade da vida. Em um relacionamento, oferecer segurança não significa controlar ou eliminar riscos, mas cultivar a confiança que nasce da consistência, do respeito e da honestidade. Quando o homem age com virtude, demonstrando autocontrole e integridade, ele cria um ambiente onde a mulher pode relaxar a guarda, sabendo que suas fraquezas serão acolhidas sem julgamento. Essa atitude transcende o simples apego e constrói um vínculo baseado na verdade e na maturidade emocional. A insegurança pode gerar comportamentos possessivos ou ansiosos, mas o estoicismo mostra que a liberdade interior só é conquistada pela razão que domina as emoções. O homem que entende isso evita alimentar o ciclo de insegurança e ansiedade, preferindo agir com serenidade e confiança. Ele sabe que a segurança verdadeira não depende de garantias externas, mas do equilíbrio interno, e é essa postura que atrai e fortalece o relacionamento.
A busca por segurança feminina, quando compreendida sem preconceitos, pode ser vista como um pedido legítimo de apoio e parceria. O estoicismo, longe de desconsiderar essa necessidade, ensina que a verdadeira segurança é alcançada pela virtude compartilhada, pela construção conjunta de um espaço onde ambos se sintam protegidos, respeitados e livres para serem autênticos. Entender essa dinâmica permite ao homem lidar com as expectativas sem se sentir ameaçado ou pressionado. Ele passa a reconhecer seus próprios limites e, ao mesmo tempo, se dispõe a crescer ao lado do outro, exercitando a paciência e a generosidade, qualidades essenciais para que o amor floresça mesmo em terrenos incertos. No fim das contas, reconhecer e acolher essa fraqueza é aceitar que todos buscamos segurança em alguma forma, mas que a verdadeira fortaleza está em permanecer firme e calmo diante da impermanência. Assim, o homem virtuoso se torna um exemplo vivo do que significa ter domínio sobre si mesmo e ser um pilar para o outro, inspirando confiança e tranquilidade. A sensibilidade feminina, muitas vezes tida como fraqueza, é na verdade uma janela para um mundo emocional profundo que muitos homens desconhecem. A intensidade dos sentimentos, que pode parecer exagerada, reflete a capacidade de perceber nuances que escapam à maioria. O estoicismo não rejeita a sensibilidade, mas a convida a ser guiada pela razão, equilibrando emoção e pensamento para alcançar a verdadeira sabedoria. Para o homem que deseja entender essa faceta, é fundamental reconhecer que a sensibilidade não é sinal de fragilidade, mas um atributo humano natural. O desafio está em não reagir com impaciência ou desdém, mas em cultivar a empatia, a habilidade de se colocar no lugar do outro sem perder o controle de si mesmo. Essa combinação é o que eleva o relacionamento a um nível de profundidade e confiança raramente encontrado. Marco Aurélio nos aconselha a olhar para as pessoas com gentileza, mesmo diante de suas imperfeições, lembrando que todos carregamos nossas próprias batalhas internas. Quando o homem aprende a receber a sensibilidade feminina com respeito e compreensão, ele cria um espaço seguro onde a vulnerabilidade pode florescer sem medo de julgamento. No entanto, a sensibilidade exacerbada pode gerar conflitos quando não é acompanhada de autocontrole. O estoicismo nos oferece ferramentas para lidar com essas situações, da prática da indiferença aos estímulos externos que fogem do nosso controle e o foco na resposta racional e virtuosa diante dos desafios emocionais. Assim, o homem mantém a serenidade e ajuda o outro a encontrar equilíbrio. Essa sabedoria compartilhada é a base para um relacionamento maduro, onde o entendimento mútuo substitui a crítica e a frustração. Ao invés de tentar mudar o outro, o homem virtuoso aprende a navegar nas águas da sensibilidade com paciência e firmeza, fortalecendo ambos os lados da relação. Por fim, reconhecer a sensibilidade como uma fraqueza aparente, mas também uma força, permite que o homem se torne não apenas um parceiro, mas um verdadeiro amigo e guardião da alma feminina, inspirado pelos princípios estoicos de justiça, coragem e sabedoria. A insegurança diante das decisões, uma fraqueza bastante comum, pode gerar desconforto e tensão em qualquer relação. Muitas vezes, essa insegurança surge da falta de confiança interna ou do medo do julgamento alheio. O estoicismo nos lembra que a verdadeira liberdade está em exercer o domínio sobre si mesmo, tomando decisões com base na razão e na virtude, não nos impulsos ou nas opiniões externas. Para o homem que deseja compreender essa fragilidade feminina, é crucial reconhecer que a insegurança não é uma falha, mas uma manifestação da condição humana. Como ensinava Sêneca, a sabedoria está em aceitar aquilo que não controlamos, e focar nossos esforços naquilo que podemos mudar em nosso próprio comportamento e julgamento. Assim, o apoio do parceiro torna-se uma âncora que fortalece, e não uma muleta que alimenta a dependência. Ao agir com paciência e oferecer confiança, o homem virtuoso encoraja a mulher a exercitar sua autonomia, mostrando que os erros são parte natural do crescimento, e não um motivo para vergonha ou dúvida. Essa postura não apenas constrói segurança, mas promove o desenvolvimento mútuo, pois ambos aprendem a enfrentar os desafios com coragem e equilíbrio. Além disso, o estoicismo nos ensina que a dúvida e o erro são caminhos para o aprimoramento. O medo de errar não deve paralisar, mas impulsionar a ação reflexiva e consciente. Quando o homem compreende essa dinâmica, ele ajuda a criar um ambiente onde a insegurança se transforma em oportunidade de aprendizado e fortalecimento emocional. Reconhecer a insegurança nas decisões como uma fraqueza a ser trabalhada, e não um defeito a ser condenado, é um passo essencial para cultivar a paciência e a compreensão no relacionamento.
É nesse processo que o amor se revela não como ideal romântico, mas como prática diária de apoio e crescimento conjunto. Por fim, o verdadeiro domínio sobre si mesmo e sobre as circunstâncias só é possível quando ambos os parceiros desenvolvem confiança mútua, inspirados pelos ensinamentos estoicos que valorizam a virtude, o autoconhecimento e a coragem diante da incerteza. A dependência emocional é uma das fraquezas que mais desafiam a harmonia nos relacionamentos. Muitas vezes, ela surge do medo da solidão ou da insegurança interna, criando uma relação de apego que pode sufocar o amor e a liberdade. O estoicismo nos convida a buscar a autonomia emocional, ensinando que a verdadeira felicidade vem da virtude e do autodomínio, não da necessidade do outro para preencher vazios internos. Para o homem sábio, compreender essa fragilidade feminina significa enxergar além do comportamento e identificar as causas profundas desse apego. Ele sabe que não pode controlar os sentimentos do outro, mas pode ser um exemplo de equilíbrio e serenidade, mostrando que a força está em depender menos dos eventos externos e mais do próprio caráter. Epicteto afirmava que a liberdade começa quando aprendemos a distinguir entre o que depende de nós e o que não depende. A dependência emocional, quando não reconhecida, aprisiona e gera sofrimento. Ao ajudar a mulher a perceber essa distinção, o homem fortalece a relação, permitindo que ambos cresçam em maturidade e liberdade. A paciência e a empatia são essenciais nesse processo. O estoico não julga, não pressiona, mas acompanha com firmeza e amor, respeitando o tempo necessário para que a autonomia emocional se desenvolva. Essa postura transforma a relação em um espaço de segurança e crescimento, onde a dependência se dá lugar à parceria verdadeira. É importante lembrar que o desapego estoico não é indiferença, mas uma entrega consciente à ordem natural das coisas, aceitando que o controle está apenas nas próprias ações e atitudes. Essa visão permite que o homem lide com a dependência feminina sem ressentimentos, mantendo a serenidade e o amor. Por fim, a superação da dependência emocional representa uma vitória pessoal e relacional, alinhada com os princípios do estoicismo que nos ensinam a buscar a liberdade interior e a virtude como caminho para a verdadeira felicidade e harmonia. As expectativas excessivamente idealizadas são uma das fraquezas que mais prejudicam os relacionamentos. Muitas mulheres, assim como homens, podem alimentar fantasias ou demandas que, quando não atendidas, geram frustração e conflito. A filosofia estoica nos ensina a arte do desapego, entendendo que a felicidade não depende da realidade externa, mas da nossa resposta a ela. Aceitar o outro como ele é, com suas imperfeições, é o caminho para a paz interior e para relações verdadeiramente duradouras. O homem que compreende essa fraqueza sabe que tentar controlar o outro ou forçar mudanças para satisfazer expectativas irreais só aumenta o sofrimento e o afastamento. Em vez disso, ele pratica a virtude da prudência, reconhecendo os limites da influência que tem e direcionando sua energia para o que pode melhorar suas próprias atitudes e reações. Essa postura evita o desgaste emocional e fortalece a confiança. Sêneca nos lembra que não devemos desejar que as coisas sejam como queremos, mas sim querer que sejam como são. Essa máxima, aplicada ao relacionamento, permite que o homem veja as expectativas femininas sob a lente da realidade, sem perder a sensibilidade, mas cultivando a serenidade diante do que não pode ser mudado. Essa sabedoria evita conflitos desnecessários e cria um ambiente de aceitação mútua. Além disso, o diálogo aberto e honesto é essencial para alinhar expectativas e construir uma compreensão compartilhada. O estoicismo valoriza a comunicação clara como ferramenta para a virtude, pois somente por meio da verdade é possível superar as ilusões que alimentam as frustrações. Quando o homem assume essa postura, ele convida a parceira a participar de um processo de crescimento e amadurecimento conjunto. Entender que as expectativas são fontes de sofrimento quando se tornam rígidas, mas que podem ser transformadas em desejos flexíveis, é fundamental para o equilíbrio emocional. O homem virtuoso inspira essa transformação pelo exemplo, mostrando que a serenidade nasce do controle interno e da aceitação do fluxo natural da vida. Por fim, reconhecer essa fraqueza feminina como uma manifestação humana comum e trabalhar com paciência e sabedoria para equilibrá-la é um dos maiores atos de amor e respeito. Assim, o homem não apenas fortalece o relacionamento, mas também se aproxima da vida virtuosa pregada pelos grandes mestres do estoicismo. Receber críticas é um desafio para qualquer pessoa, e muitas mulheres, devido a experiências passadas ou a uma autopercepção delicada, podem ter dificuldade em lidar com elas.
O estoicismo, porém, nos oferece um caminho claro para transformar esse desafio em oportunidade, a prática da resiliência emocional e do autoconhecimento profundo. Entender que as críticas, quando construtivas, são um espelho para nosso aprimoramento é fundamental para crescer sem perder a paz interior. O homem que compreende essa fragilidade sabe que a forma como oferece críticas faz toda a diferença. Ele escolhe a palavra com cuidado, sempre buscando o bem maior, e demonstra que sua intenção não é ferir, mas ajudar. Essa postura, alinhada com a justiça estoica, fortalece a relação, criando um ambiente onde a vulnerabilidade pode ser exposta sem medo. Além disso, a capacidade de receber críticas com serenidade é um exercício de autodomínio. Marco Aurélio ensinava que devemos examinar as críticas e aceitar apenas aquilo que é verdade, descartando o resto com tranquilidade. Essa distinção é essencial para que o indivíduo não se perca em ressentimentos ou em excesso de autocrítica, mantendo o equilíbrio emocional. Reconhecer essa dificuldade feminina como uma fraqueza a ser trabalhada com paciência e respeito ajuda o homem a se tornar um aliado no processo de crescimento. Ao apoiar e encorajar a parceira a desenvolver essa habilidade, ele promove não só a evolução individual dela, mas também o fortalecimento da relação. O estoicismo nos lembra que a verdadeira força está na mente que permanece calma diante dos golpes da vida. Essa força, cultivada dia a dia, permite que ambos os parceiros lidem com críticas e desafios de forma construtiva, evitando conflitos destrutivos e fortalecendo o vínculo afetivo. Por fim, o domínio sobre a reação às críticas é uma virtude que engrandece o amor e a amizade. Ao trilhar esse caminho, o homem e a mulher aprendem juntos a construir uma relação baseada em respeito mútuo, confiança e crescimento contínuo. Muitas mulheres enfrentam dificuldades em expressar suas verdadeiras necessidades, seja por medo do conflito, insegurança ou simplesmente por não saberem como traduzir sentimentos complexos em palavras. Essa fraqueza pode gerar mal-entendidos e distanciamento, prejudicando o relacionamento. O estoicismo nos orienta a cultivar a autenticidade e a clareza na comunicação, ferramentas essenciais para a harmonia e o crescimento conjunto. Para o homem que deseja compreender essa dinâmica, é importante perceber que essa dificuldade não é fraqueza de caráter, mas uma expressão natural da vulnerabilidade humana. Ao praticar a paciência e criar um espaço seguro para o diálogo, ele permite que a mulher se sinta confortável para se abrir, fortalecendo o vínculo emocional com base na confiança. Epicteto enfatizava que a fala deve ser usada com sabedoria, buscando a verdade e a utilidade. Assim, o homem virtuoso incentiva a parceira a encontrar sua voz, valorizando suas palavras e respeitando seus momentos. Essa atitude promove um ambiente onde a comunicação flui de forma honesta, sem máscaras ou receios. O desafio está em equilibrar a emoção e a razão, para que a expressão das necessidades não se transforme em reclamação ou ressentimento. O estoicismo nos ensina a examinar nossos sentimentos antes de comunicá-los, garantindo que o que se diga contribua para o bem comum e para a solução dos problemas. Ao aprender a expressar suas necessidades de maneira clara e consciente, a mulher desenvolve autonomia emocional, e o homem, por sua vez, aprimora sua capacidade de escuta ativa e empatia. Juntos, eles constroem uma relação mais sólida, baseada no entendimento mútuo e no respeito. Finalmente, reconhecer essa fraqueza como uma oportunidade para o crescimento de ambos reforça a importância da virtude na vida a dois. A comunicação clara e autêntica é, portanto, um dos pilares para que o amor floresça e resista às intempéries da vida. O medo da vulnerabilidade é talvez uma das fraquezas mais universais, ao mesmo tempo, mais profundas que todos enfrentamos, e isso inclui muitas mulheres em seus relacionamentos. Mostrar-se vulnerável é abrir mão das defesas e aceitar o risco do julgamento ou da dor. O estoicismo nos oferece a coragem como virtude central, ensinando que a verdadeira força está em encarar o que nos assusta, sem nos deixarmos dominar por ele. Para o homem que deseja compreender essa fraqueza feminina, é vital reconhecer que a vulnerabilidade não é sinônimo de fraqueza, mas sim o caminho para a intimidade verdadeira e para a confiança mútua. Quando ele se posiciona como um parceiro firme e compassivo, cria o espaço necessário para que a mulher se sinta segura para ser autêntica, sem máscaras ou receios. Marco Aurélio nos lembra que aquilo que nos perturba não é o fato em si, mas nossa interpretação dele. Esse ensinamento é fundamental para lidar com o medo da vulnerabilidade, pois mostra que podemos escolher como responder ao medo, com retraimento ou com coragem.
O homem virtuoso inspira essa escolha por meio do exemplo e do apoio constante. Além disso, cultivar a coragem para a vulnerabilidade exige um processo de autoconhecimento e aceitação, tanto individual quanto em conjunto. O estoicismo promove a ideia de que a virtude está ao alcance de todos que buscam a razão e a justiça em suas ações, e que o amor verdadeiro floresce na coragem compartilhada de enfrentar a própria humanidade. Quando o medo da vulnerabilidade é transformado em força pela razão e pela confiança, o relacionamento se torna um verdadeiro refúgio, um espaço de crescimento, aprendizado e respeito mútuo. Essa é a recompensa para aqueles que trilham o caminho estoico no amor e na vida. Finalmente, acolher essa fraqueza e enfrentá-la juntos é a expressão máxima da amizade e do amor virtuosamente construídos. Assim, o homem e a mulher, inspirados pela filosofia dos sábios, caminham lado a lado, fortalecidos pela coragem que nasce da aceitação e da verdade. Chegamos ao fim desta jornada profunda, onde desvendamos as 11 maiores fraquezas femininas que todo homem precisa conhecer, não para julgar ou dominar, mas para entender, respeitar e caminhar lado a lado com sabedoria e virtude. Cada uma dessas fragilidades, revelada sob a luz do estoicismo, nos mostrou que o verdadeiro poder está no autodomínio, na paciência e na empatia, e que o relacionamento mais sólido nasce da aceitação mútua e do crescimento conjunto. A vida não é um mar calmo, e os desafios emocionais são ondas inevitáveis que testam nossa coragem e resiliência. Entretanto, como ensinavam os mestres estoicos, não controlamos o vento, mas podemos ajustar as velas. Assim, ao compreender essas fraquezas e abraçar a imperfeição humana, você não apenas fortalece seu papel como parceiro, mas também trilha o caminho da virtude, da serenidade e da verdadeira conexão. Reflita em quantas vezes a paciência, a razão e o amor genuíno transformaram um momento de fragilidade em um passo decisivo para o crescimento. A sabedoria estoica nos desafia a ver cada dificuldade não como um obstáculo, mas como uma oportunidade para exercitar a coragem, a justiça e a sabedoria no amor e na vida. Por isso, convido você a olhar para suas próprias fragilidades e para as do outro, com olhos de compreensão e coração firme. O verdadeiro domínio está em aceitar e transcender, em ser o porto seguro que inspira confiança e liberdade. Afinal, só quem se conhece verdadeiramente é capaz de construir relações profundas e duradouras. Se este vídeo fez você pensar, sentir e enxergar o amor com uma nova perspectiva, deixe seu like para fortalecer esta corrente de aprendizado e respeito. Compartilhe sua experiência nos comentários, qual fraqueza você acha que mais impacta sua vida amorosa. E, claro, inscreva-se no canal para continuar explorando juntos os caminhos da sabedoria, do autoconhecimento e da virtude. Aqui, não buscamos apenas relacionamentos, mas vidas transformadas pela filosofia prática e pelo amor consciente. Obrigado por estar até aqui, e até o próximo vídeo, onde continuaremos essa jornada de crescimento e verdade.